Eu sempre escrevi por necessidade. Geralmente necessidade de desabafo, talvez até de uma companhia. E eu fazia do papel o meu companheiro. Mas eu comecei a escrever por necessidade de ficar quieta. Eu era uma pessoa muito ativa e durante as atividades na escola, geralmente eu terminava um pouco à frente dos colegas e para a professora me fazer ficar quieta na carteira, ela me orientou a escrever alguma coisa ou até mesmo desenhar nas últimas folhas do caderno. E assim eu escrevi as minhas primeiras poesias nas últimas folhas daquele caderno universitário que eu usava no colégio. E os desenhos também. O meu primeiro livro nasceu assim. Ele tem a capa feita com desenhos de caneta esferográfica, que eram aqueles desenhos que eu fazia nas folhas do caderno. E eu tive a oportunidade de mostrar essas poesias no primeiro concurso da Sociedade de Cultura Latina do Paraná, que um grupo de escritores de Maringá promoveu em 1991. Eu fiquei em terceiro lugar com livros de poesias do Paraná e fui incentivada pelos colegas a fazer a publicação desse livro. E publiquei ainda no mesmo ano, em 91. Meio que por brincadeira, talvez. Parei de escrever, pouco participei da literatura de Maringá e nesse meio tempo eu fiz faculdade, fiz pós-graduação e foi aí que um grupo de escritores liderado por Galdino Andrade resolveu fundar a Academia de Letras de Maringá. E eles me chamaram para compor, ser uma dos 40 membros da Academia de Letras de Maringá. Alguns escritores dizem que para fundar uma academia é preciso que haja madeira de lei e é preciso que haja também os gravetos para fazer a fogueira. Eu fui um dos gravetos que teve a honra de pertencer a uma academia e ver a fundação de uma academia de letras numa cidade como Maringá. Por causa da academia, fiquei incentivada também a produzir mais alguma coisa e foi aí que surgiu o meu segundo livro, que é um livro infanto-juvenil, As Três Estatuetas de Bronze. Esse livro conta a história de um grupo de ciganos e ele traz a presença da magia. A minha pós-graduação foi em contos de fadas e fábulas. Eu sempre gostei muito desse gênero literário e quis escrever um livro usando a magia dos contos de fadas para mostrar também que o que é importante na nossa vida é o que nós temos por dentro. Então é a história de três irmãos e nessa história também há três estatuetas de bronze, exatamente iguais por fora, fisicamente, mas por dentro completamente diferente. O meu terceiro livro já volta para a poesia, é intitulado O Tempo, e ele trata do tempo realmente em todas as suas formas, o tempo cronológico, o tempo climático, e abre, inclusive, ele se abre com aquele texto do Eclesiástico que fala que para tudo há um tempo debaixo dos céus. Eu nunca consegui, sempre amei muito as poesias e sempre adorei os contos, nunca consegui abandonar nenhum nem outro. E então o meu quarto livro se volta para os contos e eu trabalho com os contos rurais, retratam em grande parte a minha experiência e a minha vivência no meio do campo, isso que eu nasci na roça e na verdade eu sempre digo que nunca saí dela, mesmo tendo vindo para a cidade estudar e trabalhar, fui professora também por muitos anos, eu sempre mantive um pé na roça e hoje fiz disso a minha atividade principal. O Tempo, ele traz 14 contos, todos ambientados na área rural e eu acho que todos que viveram ou passaram férias no campo vão gostar de ler. Espero continuar com esse gênero, gosto muito de ouvir e contar histórias e também pretendo lançar um livro de trovas. As trovas sempre foram, por mim e por outros escritores, consideradas um gênero menor dentro da literatura, mas eu aprendi a amar a trova pelo nosso mestre Antônio Augusto de Assis, trovador premiadíssimo em todo o Brasil e também em Portugal. Aprendi a escrever trovas com ele, aprendi a amar a trova e quero futuramente também lançar um livro com esse gênero.